Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Padre Tiago Calçado, estamos juntos com mais uma palavra de fé. Hoje meditaremos com Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 20. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nas quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Meus irmãos, Jesus prega em parábolas. A parábola fala da vida do povo. Vejam que Jesus não faz grandes elucubrações teológicas, não faz grandes divagações filosóficas, não. Ele é um Messias diferente e por isso é um pregador diferente também. Fala a partir do chão de onde vive. Fala a partir da história e dos sentimentos do seu povo. Essa é uma condição para ser um pregador do Evangelho: sentir as dores de onde se pisa, falar a linguagem do seu povo. Uma vez, eu perguntei para um grande pregador como ele fazia para pregar tão bonito. Ele me respondeu: Tiago, prega bem aquele que faz se entender pelo povo para o qual prega. Ou seja, prega bem quem prega para ser entendido, e não prega para ser elogiado, prega para ser louvado pelas pessoas. Prega bem quem se faz entender. Essa é a atitude de Jesus, falando a linguagem dos humildes, dos simples, dos camponeses, dos pescadores. Ele se faz entender. Na parábola de hoje, a parábola do semeador, podemos dizer que ela tem uma síntese. A síntese de que devemos ser terra boa, preparar o terreno, pois a semente será lançada. Às vezes, nós nos preocupamos tanto com técnicas de como pregar bonito, com metodologias de pregação, de falar bonito, e nos esquecemos que o mais importante não é aprender a falar bem, mas cultivar bem a terra do nosso coração. Às vezes, para que a semente caída nessa terra dê frutos, é preciso que essa terra esteja muito bem adubada. Às vezes é preciso escavar profundo,
permitir com que Deus arranque ervas daninhas, permitir com que as pedras sejam arrancadas. Às vezes precisamos cavar, e cavar às vezes dói. Por isso, o ensinamento desse Evangelho é que tenhamos a coragem de nos permitirmos sermos escavados pelo Senhor, nos permitirmos sermos restaurados até as raízes e não apenas superficialmente, para que a semente do Evangelho, ao cair, não encontre terra rasa, mas terra profunda, onde o Espírito possa dar frutos. Muitas sementes se perdem porque não encontram terras profundas. Na nossa vida, como está a terra do nosso coração? Como está a nossa saúde mental, psíquica? Como está a nossa base afetiva? Como está a nossa vida de relacionamentos? Como está o cuidado com a nossa saúde? Como está o cuidado com o nosso sono, com a nossa alimentação? Como está o nosso tempo de descanso para de fato ouvirmos e refletirmos sobre a palavra de Deus? Às vezes a semente cai em nossa terra e não brota, pois estamos tão conectados com tanta coisa e tanta informação que não permitimos o tempo de descanso para que a semente brote. Uma vida sem tempo para Deus é uma vida que dificilmente produzirá frutos. Morrerá em si mesma como uma terra rasa que não produz mais nada. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que ouve este meu programa, reserve um tempo para cuidar da terra do seu coração. Cultive bons hábitos. Faça da sua alma um lugar adubado, um terreno bom, para que a semente do Evangelho produza frutos. Que Deus te abençoe nessa empreitada. Senhor, eu te peço por meu irmão, por minha irmã que ouve o meu programa, cuida do terreno da sua vida, cuida do seu coração, cuida, Senhor, trazendo paz, trazendo a saúde necessária, trazendo o tempo e a calmaria corretas para que o Evangelho brote e seja fecundo em sua vida. Senhor, faça desse meu irmão uma planta fecunda para brotar, crescer e produzir muitos frutos para o reino de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você pode, compartilhe esse áudio. Deus abençoe vocês, toda a sua família. Eu te espero amanhã para mais uma Palavra de Fé. Até lá.